Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Estão perguntando também do Matheus Pereira e do Gabigol. Então tem esses dois nomes pra gente falar enquanto... Eu respondo do Matheus Pereira e o Hernan responde do Gabigol aí. Tá bom. Não sei se dá pra fazer essa divisão. Não, o do Matheus Pereira é muito rápido. Lembrando, a proposta continua em cima da mesa, mais 2 anos de contrato com mais 1 de renovação automática. O Cruzeiro se mostra muito confiante, aliás, foram as palavras ontem da diretoria do Cruzeiro logo depois da eliminação frente ao Corinthians. Aqui, até peço cuidado com o corte nas redes sociais, peço também cuidado para não tratarem disso como um furaço de reportagem, porque é uma coisa muito embrionária. Uma coisa muito simples, pontual de mercado, mas o Palmeiras gosta, olha e acompanha de forma muito atenta esse imbróglio, entre aspas, imbróglio, envolvendo a renovação ou não do Matheus Pereira. Se porventura, claro que a tendência por enquanto é a renovação, até porque o Cruzeiro quer e o Matheus se vê muito satisfeito, mas claro que falta ali uma valorização ainda maior, enfim, propostas de outros clubes, mas o Palmeiras gosta do nome do Matheus Pereira. E se o Palmeiras sentir que o Matheus Pereira não vai renovar, o Palmeiras entra no páreo, o Palmeiras entra na briga pelo Matheus Pereira. Então o Matheus Pereira já está respondido, tá? Quem perguntou. Fala agora sobre o Palmeiras. Existe alguma chance de o Verdão contratar Matheus Pereira? O meio atacante, grande craque do Cruzeiro, tem vínculo apenas até junho de 2026. Isso significa que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, para chegar de graça na metade do ano. Pois bem, Cruzeiro tenta renovar o contrato com o Matheus Pereira desde o primeiro semestre desse ano. E a promessa do jogador e do empresário dele, do Eduardo Maluf, é de que a resposta em relação a essa renovação aconteceria ao fim das competições, ou seja, nos próximos dias deveremos ter novidades. O Palmeiras não admite, mas monitora os passos do Matheus Pereira, por entender que ele é o tipo do jogador que cairia como uma luva. O Matheus Pereira, porém, fez uma promessa aos dirigentes do Cruzeiro. Ainda que não renove seu contrato, ele assegurou que não vai trocar o Cruzeiro por um outro clube brasileiro sem render qualquer centavo ao Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Al Hilal. Raposa tem 50% dos seus direitos econômicos. O Matheus Pereira tem adiado essa renovação de contrato no Cruzeiro porque cogita voltar a morar na Europa. Seria um desejo dele e da sua esposa. Atleta que ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já aceitou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Em relação ao Verdão, Palmeiras ainda busca um zagueiro e um volante de forma emergencial. Um camisa 10 também faz parte dos planos. E agora a informação que chega pra gente, hein? Médico do Palmeiras diz que Paulinho é desfalque no início de 2026. Pedro Pontin, que é chefe do departamento médico do Palmeiras, diz que o Paulinho seguirá fora. E aí tem uma nota. Paulinho se encontra, na verdade é uma entrevista que o Pedro Pontin deu à TV Palmeiras, dizendo o seguinte: o Paulinho se encontra com 4 meses e meio de pós-operatório de uma revisão de fratura. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia, quando entramos nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente, segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, fazendo exercícios de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização que ainda vai requerer um pouco de atenção. Essa é a declaração do chefe do departamento médico do Palmeiras, então, à TV Palmeiras. Lembrando, né, gente, que o Paulinho disputou o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, passou por uma segunda cirurgia na tíbia direita em julho deste ano, depois que ele voltou a sentir dores, né? Na verdade, ele já vinha jogando no sacrifício, com controle de minutagem, vocês vão se lembrar. Jogava 30 minutos, quase cronometrados, e não conseguia mais participar dos jogos. Até agora, pelo Palmeiras, 16 jogos, 4 gols e 3 assistências. É incrível, né? Os números são extraordinários. 16 jogos, 4 gols, 7 participações em gols, participações diretas em gols, em 16... Ele tem praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Quando ele pôde atuar, né, quando ele pôde estar disponível, ele correspondeu. O problema é que ele pôde pouco nesse segundo semestre, todo fora.
O chefe do departamento médico, ele diz aqui, né, que já era esperado por conta da segunda cirurgia, mas fato é que é uma expectativa muito alta, porque foi um investimento muito alto do Palmeiras e o clube ainda não consegue tê-lo em campo, Mussete. Pois é, Lu, é meio frustrante e, assim, início de 2026 é meio vago, né? Se ele perder os primeiros jogos do Campeonato Paulista e tiver à disposição nisso do Campeonato Brasileiro, beleza. Mas quanto ele vai ficar fora? Qual mais ele precisa? Quantas cirurgias terão que ser feitas? Foi um investimento que, a princípio, foi alto, mas a gente imaginava uma resposta. E quando ele teve campo, ele mostrou. Mas até quando vai ser assim? É um jogador fundamental e o Palmeiras sentiu falta dele, né? Até o Abel disse sobre isso. É mais uma entrevista frustrante, mas pelo menos o Palmeiras se posiciona de forma clara, né? Para não ficar essa especulação, porque até outro dia a gente estava sonhando que o Paulinho pudesse ficar à disposição no final da Libertadores. Agora, pelo menos, a gente sabe que ele não vai começar. Mas início de 26 é meio vago. Tomara que ele esteja à disposição para o início do Campeonato Brasileiro. O problema do... E ó que o brasileiro é em janeiro já, né? O problema é que assim, o Palmeiras tem um monte de problema no começo do ano, né? Porque ele vai voltar de férias e vai ficar sem o Allianz Parque. E vai ficar sem o Paulinho. E o Campeonato Paulista tem 8 jogos. Se você ficar nas 2 últimas posições, você vai ser rebaixado. Vai ser um campeonato maluco, né? Vai ser completamente doido. E vai ter time que vai voltar. O caso do Corinthians também é esse. O do Palmeiras porque vai ficar sem estádio. O do Corinthians porque não vai ter pré-temporada. A temporada do Corinthians vai terminar domingo, dia 21. E o Campeonato Paulista começa dia 11. E que pré-temporada você faz? A Réveillon, champanhe, cerveja e espumante... e volta para treinar. É assim. E aí joga 8 jogos na pancada, com 4 clássicos, com 3 clássicos. E se você não olhar para cima e estiver em 14º lugar, vai correr risco de rebaixamento. Ah, mas não é assim. A federação montou um campeonato, né? Olha... mas assim, mas não é a federação só. Não, eu acho bom. Porque ela criou grandes confrontos... Diminuiu datas, mas vai ficar ainda mais emocionante o campeonato. Eu acho que para o público é legal e para o campeonato é bom. Pode ser desesperador para alguma torcida grande. Então, assim, isso vale para o Palmeiras, que o Palmeiras não tem estádio e não tem o Paulinho. Isso vale para o Corinthians, que não tem pré-temporada. Vai valer para muita gente. É enroscado. Agora, o Palmeiras considera que o Allianz Parque e o Paulinho vão estar aptos para a parte mais relevante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o ano inteiro. Mas, PVC, na verdade é uma demora, não é que, eu vou falar demora, mas não é exatamente a palavra, porque, segundo o médico, já estava dentro do planejamento, já que houve a necessidade dessa nova cirurgia. Mas há algum tipo de frustração pelo investimento, 115 milhões de reais, para um jogador que, apesar de que já se soubesse que ele tinha um problema físico, não conseguiu entregar? Porque o Palmeiras esperava que ele entregasse mais até agora. Sim. Né? Isso dá para dizer. Não fica um gosto de frustração? Pode ser que ele volte fazendo um monte de gol, resolva as coisas para o Palmeiras. Mas até agora, nesse primeiro ano, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a palavra certa... Forte frustração. Acho que não é frustração. Eu acho que tem uma contradição, que é do discurso da Leila lá atrás, quando falou sobre o Neymar. Que nós não vamos contratar o Neymar porque aqui não é departamento médico. E aí ela tropeçou na própria língua. Porque ela falou uma coisa que não precisava falar da maneira como ela falou. Você podia dizer, não vamos contratar o Neymar porque nesse momento da carreira dele não é o jogador do nosso perfil. E tinha resolvido o problema. Acontece que ela contratou um jogador que eu acho que eu acho que o Palmeiras está fazendo todo o procedimento correto. Ou seja, se você contratou um jogador e você pode ter menosprezado o tamanho do problema, porque a cirurgia a primeira foi mal feita, ou porque a recuperação não deu certo, ou porque quer que seja, tem um investimento que você vai recuperar. O entendimento ainda é que o Palmeiras vai recuperar esse investimento. E esse investimento não é só um investimento, tem um cuidado principalmente com a pessoa. Tem um jogador extraordinário que é o Paulinho. E vai trabalhar para que ele volte a jogar no melhor nível dele. E ele jogou, né? Porque ele jogou 16 partidas e a cada 2 jogos ele fez uma ação de gol. Com dor. Sem dor, ele vai jogar mais. Não adianta apressar isso pela contradição. Adianta agora ter o cuidado de fazer ele voltar a jogar quando ele estiver apto.
E reconhecer que as coisas não saíram exatamente como se esperado. planejou. Sim. E é um contrato longo, né? De 5 anos até o fim de 2029. Então, por isso também que o Palmeiras tem uma certa tranquilidade de que esse jogador ainda pode render, não porque ele não tenha rendido da capacidade dele, falando da capacidade dele, mas pela questão física.